E aí, meus queridos regentes, a paz do Senhor Jesus para todo mundo, sejam bem-vindos. Esse aqui é mais um episódio da nossa série Ensaios Excelentes e hoje é aquele dia em que eu vou falar a respeito dos palpites que vêm por parte das esposas dos pastores. Venha que vai ser bom! Regentes excelentes. Eu estive aqui há uns 3 dias atrás falando a respeito dos palpites que vêm por parte dos pastores, mas é claro que uma coisa está muito ligada à outra. Se tem palpite de pastores, muito provavelmente também terá palpites das esposas dos pastores. Aliás, elas inclusive são portadoras de alguns dos palpites que o pastor quer dar. Muitas vezes ele não vem, mas manda a esposa, né? E aí o que acontece, gente? Precisamos entender um negócio. Quem que é a esposa do pastor na liderança do seu conjunto? Isso é algo que precisa ficar bem entendido. Existem esposas de pastores que têm a identidade assim tão indefinida que elas deixam de ser a irmã fulana de tal para ser a esposa do pastor. Ela perde o próprio nome. Isso é muito grave. E quando a gente não consegue identificar corretamente a identidade de uma pessoa, pode acontecer de a gente colocar essa pessoa em lugares equivocados. Não que a pessoa vá para lugares equivocados, a gente acaba conduzindo essa pessoa para lugares equivocados. Quer que eu te dê um exemplo claro disso? Imagine que você trabalha numa empresa e de manhã o seu chefe, o seu patrão te liga e diz o seguinte: Ô Soraya, a Fernanda vai chegar aí daqui a meia hora, recebe ela e conduz ela aí pela empresa, porque hoje eu só vou chegar às 3 horas da tarde. A primeira coisa que você vai querer saber é quem é a Fernanda. Quem que é a Fernanda? É a gerente nova que foi contratada? Ou será que ela é a pessoa que foi contratada para trabalhar lá no almoxarifado? Ou quem sabe, será que ela é só uma cliente que foi lá para conhecer algum determinado produto? Você vai querer conhecer quem é essa pessoa para saber qual é o tratamento, qual é a forma que você vai conduzi-la ali dentro da empresa. Isso é básico. Qual que é o risco de você não conhecer essa identidade corretamente? O risco é que você pode conduzir essa pessoa por caminhos diferentes. A pessoa foi contratada para ser gerente, mas como você não sabia, você conduziu ela para o almoxarifado. Ou então, ela era uma pessoa que veio contratada para trabalhar no almoxarifado e ela chegou, você recebeu ela como se fosse uma cliente e começou ali a perguntar o que ela precisava. Esse é o perigo. Ai, Moeli, até entendi o exemplo, mas não consegui entender onde é que você quer chegar com esse exemplo. O que acontece com as esposas dos pastores? Muitos líderes, muitas lideranças de conjuntos não têm essa preocupação em saber quem que é a esposa do pastor. Ela é uma tesoureira? Ela é uma coordenadora? Ela é uma conselheira? Ela é uma regente? Ela é uma componente? Quem ela é dentro desse conjunto? Isso é fundamental. Quando você não conhece quem é essa pessoa dentro desse conjunto, aí você corre o risco de também sair conduzindo essa pessoa por caminhos diferentes. E aí a pessoa que é componente começa a se comportar como se fosse coordenadora. E aí ela dá palpites na coordenação. Ou então ela é uma coordenadora e você começa a conduzi-la como se ela fosse uma secretária. E ela começa a dar pitacos como se ela fosse secretária. E a reflexão que eu te convido outra vez a fazer é: o problema está na esposa do pastor? Ou está em você como regente, em você como coordenador, em você como dirigente, que não está sabendo conduzir essa pessoa dentro desse conjunto, no cargo dela, na função dela, na posição dela? Então, repetindo para isso ficar bem organizadinho na sua cabeça, a primeira coisa que você precisa saber é quem é a esposa do pastor dentro desse conjunto. Só o fato de a irmã Isadora ser esposa do pastor não significa que ela tenha que atropelar ou que ela possa atropelar toda a liderança do conjunto ou do departamento, seja ele qual for, para fazer acontecer ali aquilo que ela pensa só porque ela é a esposa do pastor. Porque ser esposa de pastor não é um cargo. Ser esposa de pastor não é uma função. Ser esposa de pastor é uma condição de alguém que casou com um pastor.
Assim como ser esposa de cantor é a condição de alguém que se casou com um cantor. Traduzindo isso em miúdos, você precisa reconhecer a irmã Isadora não como a esposa do pastor, mas como a coordenadora do círculo de oração. Aqui não é a esposa do pastor, é a secretária da mocidade. Aqui não é a esposa do pastor, é a conselheira do círculo de oração. Quando você faz esse reconhecimento, você está prezando mais pela identidade da pessoa do que a condição. E isso é muito mais interessante. A identidade da pessoa precisa soar mais alto que a condição da pessoa. E isso que eu estou falando aqui não tem absolutamente nada a ver com falta de respeito, não tem nada a ver com a falta de consideração, não tem nada a ver com falta de valorização da pessoa, da figura que é a esposa do pastor. Tem a ver com uma questão de organização do conjunto ou do departamento. Ah, irmão, é muito difícil um negócio desse acontecer, porque a esposa do pastor, ela tem total apoio do pastor. Eu gosto muito do pensamento que diz que a mudança que você espera acontecer no mundo precisa acontecer primeiro em você. É você que precisa acreditar primeiramente que você é capaz de enxergar essa identidade antes de enxergar a condição. É uma mudança que tem que acontecer na sua mente. O dia que essa mudança for verdadeira na sua mente, o dia que essa mudança for real na liderança do seu conjunto, o dia que isso for muito claro, aí todas as outras instâncias vão se encaixar nesse modelo. Enquanto você estiver de bracinhos cruzados, Porque não dá, porque eu já orei, porque eu já tentei, porque eu já pensei, porque eu já não sei o quê. enquanto isso estiver acontecendo, nada vai mudar. A mudança precisa acontecer primeiro em você, depois que ela se expressa nos demais. Então, fazendo essa dissociação, separando a esposa do pastor de quem é a esposa do pastor dentro do conjunto, na prática você vai ter a seguinte situação. Imagine que a esposa do seu pastor faça parte da liderança do seu conjunto e ela está dando palpites no seu ensaio. Então é só você assistir esse vídeo aqui em cima que eu explico como resolver palpites vindos da liderança do conjunto. Ah, não, irmão Eli, a esposa do pastor aqui não é da liderança, não. Ela é só um componente, ela não tem cargo, não. Então é só você assistir a esse outro vídeo aqui, que aí eu te explico como interromper palpites vindos de componentes. Porque estando ali dentro do seu conjunto, ela é componente. Ela é componente do seu conjunto. Então está explicando aqui como é que a gente resolve. Ah, irmão Eli, não, ela não é nem componente, quer saber? Nem do conjunto ela é. É porque o pastor vem pra igreja, aí ela vem e ele fica lá na salinha resolvendo os negócios, e aí ela fica sentada lá no fundo da igreja, ou então tem hora que ela vem perto da gente falar as coisas. Ok, então é só você assistir esse outro vídeo aqui, onde eu explico como é que a gente interrompe palpites ou como é que a gente recebe palpites de pessoas que nem participam do conjunto. Esse é o caminho para você resolver essa situação, mas você primeiro precisa dissociar, separar a esposa do pastor de outra situação. Uma coisa, outra coisa. Tendo essa separaçãozinha bem feita, aí você vai encontrar o caminho para resolver esse problema. Então, para concluir, se você é regente de conjunto, se você participa da liderança de um conjunto e padece por esse tipo de situação, enfrenta esse tipo de turbulência vindo por parte da esposa do seu pastor, faça essa pergunta a si mesmo. Faça essa pergunta aí na liderança do seu conjunto. Qual é a verdadeira identidade da esposa do pastor aqui dentro desse conjunto? Qual que é a função dela? Qual é o cargo que ela tem aqui nessa liderança? E depois que vocês todos tiverem essa clareza, é só se comportarem de forma adequada. Não queiram levar alguém que foi contratado para o almoxarifado para a sala da gerência, porque não vai dar certo. Não queira pegar alguém que foi contratado para ser gerente e levar para a sala do almoxarifado, porque não funciona. Conheça primeiramente a identidade dessa pessoa e comporte-se com relação a ela de acordo com essa identidade. Aí vai funcionar super bem. Até a próxima. Tchau!